Quero saudar a todos os alunos e amigos, visitantes da classe de adultos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica de Vila Iora, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Diga-se de passagem que nesta semana, esta igreja completou 48 anos de existência ou de fundação. Deus seja louvado por isso. Nós vamos estudar ou continuar o estudo do Evangelho de João. Hoje, o capítulo 5, e nós vamos falar sobre a autoridade de Cristo. E o versículo-chave que nós queremos ler nessa abertura está em João capítulo 5, versículo 24, que na NVI diz assim: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. O propósito do estudo de hoje é reconhecer que a autoridade de Cristo é a mesma de Deus Pai. E eu gostaria de começar perguntando para vocês, eu sei hoje a nossa classe não tem resposta ao vivo, cada um está na sua casa ou em outro lugar participando dessa aula. Eu pergunto, o que é autoridade? E eu fui buscar no dicionário da nossa língua, no Aurélio, e diz assim, a primeira coisa, autoridade é direito ou poder de se fazer, obedecer, de dar ordens, de tomar decisões, de agir. Isso agora que eu vou falar não está no dicionário, mas eu gostaria de introduzir essa pergunta. Jesus tem esse direito ou poder sobre nós? Ele, com o Pai e o Espírito Santo, formam a Trindade. A Trindade, ou Deus, é o nosso Criador e nós somos suas criaturas. E Jesus disse, Mateus registrou, no capítulo 28, versículo 18 a 20, o seguinte: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Segunda resposta do dicionário para a palavra autoridade, é aquele que tem tal direito ou poder. Terceira definição, os órgãos do poder público têm autoridade sobre o cidadão. Aquele que tem por encargo fazer respeitar as leis como representante do poder público. Aqui nós incluímos os juízes do poder judiciário, o delegado da segurança pública e também os policiais da segurança pública. Quando nós somos abordados por um soldado, ele está investido de autoridade do Estado para vigiar, para proteger, enfim, e nos abordar. Quinta definição, poder atribuído a alguém, domínio. E aqui nós incluímos a autoridade paterna, ou seja, o pai, a mãe, os pais têm autoridade sobre os filhos, e independe da idade, os pais têm autoridade sobre os filhos. Em sexto lugar, é influência, prestígio ou crédito perante alguém ou perante a sociedade. E sétima definição, é o indivíduo com competência indiscutível em determinado assunto. Aqui nós podemos imaginar uma pessoa que seja autoridade em física nuclear. Ou seja, ele conhece tudo sobre a matéria. Então nós chamamos que ele tem autoridade sobre o assunto. Isso está na definição. E a última é permissão
ou autorização. Eu perguntei primeiro o que é autoridade. A segunda pergunta que eu quero fazer é que sentimentos nós devemos ter diante de uma autoridade? E a resposta que nós encontramos é um sentimento de obediência, de respeito, de submissão e, conforme o caso da autoridade, de reverência. Terceira questão que nós colocamos é como nós devemos nos comportar diante de uma autoridade. E a resposta é muito semelhante à questão anterior. Nós devemos ter ou nos comportar com obediência, respeito, submissão e conforme seja a natureza da autoridade, com reverência. Os objetivos do nosso estudo de hoje, primeiro, é entender que Jesus tem toda a autoridade sobre as enfermidades. Jesus tem toda a autoridade. Ou seja, não há impossíveis para o Senhor Jesus. Mas a vontade dele é soberana. Em segundo lugar, é confiar em Jesus, independentemente das circunstâncias. Não importa como o paciente ou o enfermo esteja, nós devemos confiar em Jesus. E terceiro, é submeter-se totalmente à autoridade de Jesus em amor e fé. Submeter totalmente à autoridade do Senhor Jesus em amor e fé. Eu gostaria então de nós, a partir de agora, nós começarmos a refletir sobre esse assunto, autoridade, e eu gostaria de ler inicialmente um texto no qual nós vamos basear o nosso estudo, que é a cura de um paralítico no tanque de Betesda. João capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que ali estavam era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e é por essa razão que os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido do meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Louvado seja Deus. Vamos examinar por alguns momentos e formas também que Jesus usou
a sua autoridade e testemunhou. Como Jesus se apresentou em diferentes ambientes públicos, como foi também interpretado. Em João 5, esse capítulo que serve de base para o nosso estudo, ele fundamenta os conceitos básicos da nossa relação de submissão à autoridade do Senhor Jesus. E o primeiro ponto que eu quero conversar com vocês é exemplos de autoridade, que vai do capítulo, nesse texto que eu li, dos versículos 1 a 15. Interessante é que João, sendo um intimista, João que sendo um discípulo assim tão recatado, tão próximo de Jesus, ele gostava de fazer referências a festas. Então nós encontramos, por exemplo, no capítulo 2, ele falando sobre uma festa de casamento que Jesus foi. Nos capítulos 2, verso 13, 6, verso 4 e 11, verso 55, nós encontramos ele mencionando a festa da Páscoa, que Jesus compareceu. No capítulo 7, verso 2, Jesus participando da festa dos tabernáculos. E no capítulo 10, verso 22, a festa da dedicação. Essa festa da dedicação é a festa da segunda dedicação do templo de Jerusalém, que tinha sido destruído e foi reconstruído. Então marca esse tempo da reconstrução do templo de Jerusalém, 164 antes da vinda de Jesus. João, no versículo 4, nós lemos que João está apenas descrevendo sobre o local em que aconteceu aquele milagre da cura de um paralítico. E o primeiro ponto que eu quero observar com vocês, dentro desses exemplos de autoridade, é a compaixão de Jesus. Versículos 5 e 6 diz que o estado do enfermo era deplorável. Gente, nós estamos numa pandemia, está fazendo acho que 45 dias, ou que seja 50 dias. Mas o que é isso, diante de 38 anos, ficar deitado às margens de um tanque, de um lago, de um tanque, esperando o movimento das águas para obter a cura. 38 anos, ou seja, um adulto já formado há muito tempo. O versículo que diz é o seguinte: você quer ser curado? Jesus olhou com compaixão para aquele homem e fez esta pergunta. Parece uma pergunta descabida, parece uma pergunta óbvia, mas irmãos, não é não, porque há muito cego que não quer ver. Isso é um ditado popular também. Aquele moço estava ali há 38 anos, ele poderia estar gostando da mendicância, mas Jesus perguntou: você quer ser curado? E ele respondeu, não com a resposta afirmativa, ele apenas apresentou as suas desculpas. Ele disse: olha, aqui nesse ambiente, em outras palavras, ele disse assim: cada um para si e Deus para todos. Não tenho ninguém que me coloque no tanque quando a água é agitada. Não porque eles não queiram, mas nenhum destes colegas que aqui estão na mesma situação tem condições de me colocar no tanque. E lógico que ele quer primeiro ser curado. E não era apenas o primeiro, era o único que era curado. A Bíblia, quando diz que é o primeiro e o segundo não exclui os demais, então é o único que era curado. Jesus declara a sua compaixão por alguém marginalizado, dependente da misericórdia de alguém. Irmãos, hoje em dia, evidente que não é na mesma proporção e no mesmo tipo de acontecimento, mas nós podemos fazer alguma coisa exercitando a nossa misericórdia. Muito semelhante, ou num grau bem abaixo, mas muito semelhante à misericórdia de Jesus. Cooperar com aqueles que estão passando necessidade. E nesse período que nós estamos atravessando de quarentena,
há muita gente que está precisando de uma atenção, está precisando de uma cesta básica, está precisando de um remédio, está precisando de algum agasalho, alguma roupa. E a igreja, irmãos, tem a oportunidade de exercitar a misericórdia ensinada por Jesus. Isso não é assistencialismo, é praticar o amor de Deus, ou seja, socorrer a quem esteja precisando mais próximos de nós. Segundo ponto, meus irmãos, dentro da autoridade de Jesus, é o poder de Jesus, que está expresso nos versos 8 e 9 de João 5. O versículo 8, nós encontramos que Jesus se dirigiu ao paralítico e deu uma ordem. Depois que ele disse que eu não tenho quem me coloque no tanque, Jesus falou, olha, levante-se, pega a sua maca e vai para casa. Imediatamente, o homem foi curado e provou na própria vida, ou seja, no seu corpo ele provou o poder de Jesus, experimentou o poder de Jesus. Irmãos, pensa bem, um homem que está 38 anos deitado à beira de um tanque, esperando uma oportunidade de ser curado. E Jesus, exercendo a sua autoridade, diz, levanta, pega a sua maca e vai para casa. E esse homem obedeceu. Ou seja, ele teve fé, exercitou a fé, obedeceu, ficou de pé, pegou a sua maca, ou seja, aquilo que ele estava deitado, e foi e saiu. Era, meus irmãos, a demonstração do poder de Jesus, que visava ali, meus irmãos, algo muito maior. Não apenas curar o corpo, mas, meus irmãos, e curar a alma daquele homem que estava ali fazia tanto tempo. Terceiro ponto, meus irmãos, dentro desses exemplos de autoridade, os opositores de Jesus. No mesmo capítulo 5, dos versículos 9 a 13, nós lemos que a causa da crítica é porque Jesus curou num sábado. Ou seja, a enfermidade dele, o tempo que ele está doente, não importa. O que não podia era ter quebrado a lei do sábado. Irmãos, diz o texto, isto aconteceu num sábado. E os judeus, que eram os fariseus, e fariseus são aqueles que são apenas observadores da lei, disseram ao homem curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a sua maca. Como você está quebrando o sábado? Você não pode trabalhar hoje. Os judeus, ou fariseus, irmãos, eles declararam que a religiosidade, em outras palavras, a lei é mais importante do que a compaixão. Ou seja, observar a letra da lei é mais importante do que exercer misericórdia. E Jesus veio, meus irmãos, para confrontar todo esse ensinamento que não tem nada de misericórdia nem de compaixão. E que Jesus veio, meus irmãos, quebrar esse paradigma que até então, meus irmãos, estava sendo experimentado. O ex-paralítico sequer sabia quem o curou. Porque, meus irmãos, quando ele se levantou, obedecendo a ordem de Jesus, pegou a sua maca e saiu, meus irmãos, radiante, vibrando. Eu creio que já pulando, meus irmãos, de alegria. Porque, meus irmãos, estava liberto da paralisia. Mesmo sendo, meus irmãos, um ato de compaixão. Os fariseus, ou os judeus, eles queriam saber quem tinha desobedecido a lei. Quem tinha desobedecido a lei. Ou seja, não queremos saber o que aconteceu com você, se você está curado ou não. Nós queremos saber quem desobedeceu a lei, mandando você carregar essa cama, essa maca. E o versículo 15, meus irmãos, eu creio que aquele ex-paralítico, depois de sofrer tanta pressão dos fariseus, ele, meus irmãos, infelizmente, ele cedeu e disse, depois que ficou sabendo, evidentemente, ele disse que fora Jesus quem o tinha curado. E, meus irmãos, para muitos,
estudiosos, esta atitude do ex-paralítico pode ser comparada até a uma retribuição da compaixão com uma traição. Ele não estava aguentando a pressão que estava sobre ele, e por isso ele confessou que tinha sido Jesus, depois que ele ficou sabendo. Quarto ponto, meus irmãos, a salvação em Jesus, no verso 14. Encontrando o paralítico no templo, Jesus chamou a atenção dele para algo mais importante. Falou assim: olha, você foi curado. Não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. A salvação, meus irmãos, é mais importante que a cura física. Eu sei, meus irmãos, que uma cura física, para nós, ela acontecendo, sendo de nosso conhecimento, até mesmo presenciar uma cura, é algo extraordinário, é algo maravilhoso, é algo que nós glorificamos a Deus. Mas quanto tempo demora ou é válida uma cura? Aliás, é uma cura física. Ela dura, meus irmãos, enquanto a pessoa estiver viva. Quanto tempo mais ela vai viver? Eu não estou menosprezando a cura. Eu estou dizendo, meus irmãos, que a cura é efêmera. Curou o físico. Mas o que Jesus quer e quis daquele homem, o mais importante era uma cura espiritual, uma cura do espírito. Ou seja, que ele cresce no Salvador e ele, meus irmãos, desfrutasse da vida eterna. Vida eterna. Louvado seja Deus. Meus irmãos, há pessoas, nos nossos dias, há pessoas, meus irmãos, que procuram a cura física em gurus, em rituais, em objetos de idolatria, e até mesmo cidades, determinadas cidades, acontecem milagres e outras não. Meus irmãos, eles não sabem que Jesus é o único que tem autoridade absoluta para curar corpo, alma e espírito. É só Jesus. Não é, meus irmãos, nenhum desses amuletos, nenhum desses gurus, nenhuma dessas idolatrias que vai, meus irmãos, realmente curar uma pessoa. Segundo ponto, meus irmãos, a unidade como modelo da autoridade. A unidade como modelo da autoridade. Os versículos 16 a 30 de João 5. O versículo 17 diz que na cura do paralítico, Jesus declarou que a obra celestial não podia ser interrompida ou impedida, mesmo pelo legalismo. Versículo 17 de João 5 diz assim: meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Ou seja, meus irmãos, que a cura, meus irmãos, ou o legalismo não podia impedir a ação do Pai, a ação do Filho e a ação do Espírito Santo. O verso 18, apresenta dois motivos para a oposição dos fariseus a Jesus. E por isso, meus irmãos, os fariseus queriam matar Jesus. O primeiro motivo de oposição é que Jesus teria violado o sábado. Quer dizer, os fariseus, ou seja, os legalistas, eles, meus irmãos, não perdoavam essa questão. Ou seja, Jesus violou o sábado, mandando um homem carregar a sua maca. Isto é trabalho, e sábado não é dia de trabalhar. O que é mais importante? Guardar o sábado ou curar um paralítico que jazia ali há 38 anos? Para eles, meus irmãos, o que valia era observar o sábado. Não importa, meus irmãos, a necessidade de um homem que estava enfermo há tanto tempo. E segundo motivo, meus irmãos, Jesus afirmava ser Deus. Ele proclamou a sua divindade, a sua autoridade, a sua unidade com Deus Pai. E nisso, meus irmãos, dentro desta unidade como modelo de autoridade de Jesus, juntamente com o Pai, primeiro ponto que nós queremos examinar
é a unidade de Jesus com o Pai. A unidade de Jesus com o Pai. A autoridade, meus irmãos, aliás, a unidade do Filho com o Pai demonstra que a autoridade de Jesus provém do Pai. Quando ele diz, eu e o Pai somos um. E as obras que eu pratico, o Pai é que me ensinou. Ou seja, ele está fazendo em nome do Pai. E, meus irmãos, a autoridade que provém do Pai, o Filho estava exercendo. Segundo lugar, meus irmãos, a divindade de Jesus. O verso 21 fala como parte da obra de Jesus. João aponta a ressurreição. Versículo 21 diz assim, pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem Ele quer. Ou seja, o Filho tem autoridade para ressuscitar. E Jesus ressuscitou. Os judeus, meus irmãos, criam que só Deus tem poder para ressuscitar. Nisso eles estavam certos. Só Deus tem. Só que eles não acreditavam ou não sabiam que Jesus era Deus. Que Jesus é Deus. E por isso, meus irmãos, Jesus disse que o Filho do Homem também dá vida a quem Ele quer. Terceiro ponto, meus irmãos, a autoridade de Jesus. Deus é reconhecido como juiz de toda a terra. Em Gênesis capítulo 18, verso 25, que é o episódio de Abraão intercedendo por Gomorra, para que Deus não matasse todos os habitantes de Gomorra. E naquela oração, Abraão pegou um certo número, o Senhor vai matar se tiver 50, e foi baixando, meus irmãos, até que chegou na família de Ló. E o versículo que eu quero ler para os irmãos é, longe de ti não agirá com justiça o juiz de toda a terra. O Senhor não agirá com justiça o juiz de toda a terra, se matasse todos os habitantes sem salvar aqueles que eram justos. No versículo 22, a divindade de Jesus tem toda a autoridade para julgar. Ele é Deus. Jesus é Deus como Pai. E o versículo 23 diz que o julgamento de Jesus é sempre justo. Por isso, Jesus deve ser sempre honrado. Desonrar Jesus, o Filho, é desonrar o Pai e não reconhecer a autoridade de Jesus como juiz de tudo ou de toda a terra. E o versículo 24 diz que pela fé em Jesus, o homem recebe a vida eterna. É o texto base do nosso estudo de hoje. Eu quero ler o versículo 24 mais uma vez. E eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Irmãos, pela fé em Jesus, o homem nós recebemos a vida eterna. E, meus irmãos, o fato de recebermos a vida eterna, muda totalmente a nossa realidade espiritual. Não estamos mais condenados ao inferno, porque o nosso destino é o céu. O nosso destino é o céu. E o versículo 25 diz, Jesus faz referência a 2 tempos. Quando ele cita, versículo 25, eu quero ler com vocês, e eu lhes afirmo que está chegada a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Irmãos, Jesus faz a referência a 2 tempos. Vem a hora e já chegou. O já chegou se refere à vida em relação à morte espiritual. E o vem a hora é uma referência, meus irmãos, à ressurreição que nós vemos nos versículos 28 e 29 do nosso texto base.
Diz assim, versos 28 e 29, não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão, e os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Amados, é muito séria esta relação de fé em Jesus. Em Cristo, meus irmãos, habita a vida. E o que eu tenho sempre dito nas mensagens quando prego sobre esse assunto, irmãos, só pode dar vida quem tem vida. Um corpo morto não pode dar vida. Mas Jesus é vivo e Ele pode dar vida. É Jesus, meus irmãos, quem nos doou a vida. Nós temos vida porque nascemos sob a bênção de Deus. Fomos formados, irmãos, no ventre da nossa mãe porque Deus nos abençoou. E nós temos vida eterna porque Jesus nos amou e pagou pelos nossos pecados. Irmãos, os versos 27 e 30 fala sobre a habitação de Cristo em nós. Esta é a razão, meus irmãos, de nós considerarmos que Jesus é justo antes do seu julgamento. Irmãos, verso 27 diz assim, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. O Pai deu autoridade a Jesus, o Filho, para julgar, porque Ele é o Filho do homem. Louvado seja Deus. Terceiro e último tópico, a testificação da autoridade. Testificar, irmãos, é dar testemunho de autenticidade. É dar testemunho de autenticidade. Nós aprendemos sobre a autoridade messiânica de Jesus, ou seja, que Ele é o Messias, ou a autoridade divina de Jesus, a partir do testemunho dele mesmo. Jesus se vale de outros testemunhos sobre si mesmo. O primeiro, meus irmãos, que nós queremos ver, 4 testemunhos em favor de Jesus. O primeiro de João Batista, nos versículos 32 a 35, diz que o testemunho feito por uma pessoa a respeito de si mesmo não tem valor. Versículos 31 e 32. João, o evangelista, dava testemunho a respeito de João Batista, o escritor do evangelho. Ele estava dando testemunho nesse momento a respeito de João Batista. Jesus não precisava que homens provassem que Jesus é o Messias. E João Batista, meus irmãos, é figurado como um farol de iluminação. Um agente, meus irmãos, que permitia a irradiação da luz. E a luz é Jesus. Ele mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Segundo, meus irmãos, as obras de Cristo, verso 36. As obras de Cristo expressam sua autoridade e provam a sua divindade. As obras de Cristo são maiores do que o testemunho de João. Terceiro, meus irmãos, Deus o Pai, verso 37. Se o testemunho de João Batista e das obras realizadas por Jesus não eram suficientes, a declaração de Cristo, meus irmãos, agora aponta para Deus como testemunha. Ou seja, Jesus invoca a Deus como testemunha. Eu quero ler o verso 37 desse texto de João, capítulo 5. E diz assim, o texto de João, capítulo 5, verso 37. E o Pai que me enviou, Ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Irmãos, Jesus está invocando Deus por testemunha dos seus atos, daquilo que Ele está realizando. O problema, irmãos, é que é humanamente impossível nós, seres humanos, invocarmos Deus como testemunha, porque, meus irmãos, Ele não pode
ser ouvido e nem ser visto, como o próprio Jesus disse no versículo 37. Irmãos, por isso é que Jesus apontou sempre para as Escrituras como fundamento do testemunho de Deus Pai sobre ele, Jesus, o Messias. Quarto ponto, as Escrituras. Como Jesus apontou as Escrituras, os versos 38 a 40, dizem assim, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E não as Escrituras, e são as Escrituras que testificam a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Irmãos, os religiosos conheciam a letra do texto sagrado, mas não conheciam o Deus do texto. Versículo 40, meus irmãos, a Bíblia trata Cristo, mas os fariseus não enxergam o Cristo na Bíblia, ou seja, nas Escrituras. Quando eles leem as Escrituras, eles não conseguem ver o Messias que ia chegar. E ele estava ali. Irmãos, a palavra de Deus, a Bíblia, o Velho Testamento, o resumo do Velho Testamento é: Jesus virá, ou seja, o Messias virá. E o Novo Testamento, o seu resumo é: o Messias veio, viveu entre nós, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e está à direita de Deus intercedendo por nós. Irmãos, Jesus é o Messias, testemunhado por Deus Pai nas Escrituras. Segundo lugar, 4 impedimentos à fé, dos versículos 41 a 47. Primeiro, meus irmãos, uma divergência sobre o amor de Deus, versículos 41 e 42. Jesus estava focado em cumprir a sua missão. Quando ele passou ali pelo tanque, não foi uma visita turística, conhecendo o tanque de Betesda, não. Ele passou ali com um propósito. E, meus irmãos, ele curou aquele homem para que o nome de Deus Pai fosse glorificado. Ele estava focado na sua missão de glorificar o Pai entre nós. Parte dessa missão, meus irmãos, era revelar a corrupção do homem. Por isso, Jesus disse: eu conheço vocês. Eu sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu conheço vocês. Vocês não têm o amor de Deus. Por isso, meus irmãos, o argumento dos fariseus ou dos judeus legalistas sobre a quebra do sábado, meus irmãos, não tinha nenhum revestimento de misericórdia e de compaixão. Segundo lugar, meus irmãos, a descrença na palavra de Deus. Os homens, meus irmãos, preferem os mitos, as fantasias, à verdadeira palavra de Deus. Muitos dizem, quando argumentamos com a Bíblia, falam assim: mas a Bíblia é papel e papel aceita tudo. Mas, meus irmãos, essas mesmas pessoas, eles preferem, meus irmãos, as fantasias e desprezam a glória de Deus. Terceiro lugar, meus irmãos, é justamente o desprezo à própria glória de Deus. Verso 44. Em vez de apontarem para Cristo, os homens, meus irmãos, estão preocupados em atrair para si aplausos da plateia. Os homens querem, meus irmãos, ser reconhecidos pela sua grandeza. Mas, meus irmãos, só Jesus é grande. Nós somos, meus irmãos, criaturas pecadoras, criadas, é verdade, à imagem e semelhança de Deus. Ou seja, somos espírito como Deus é espírito. Quarto lugar, meus irmãos, diferenças de interpretação bíblica.
versículos 45 a 47. E nós estamos terminando o estudo. Os judeus religiosos só usavam e defendiam os textos que lhe agradavam. Mas seriam, meus irmãos, esses mesmos textos que eles condenariam. Versículo 46, toda a escritura aponta para Cristo de algum modo. E eu quero ler com os irmãos. Verso 46, diz assim: se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Olha, irmãos, Moisés, milhares de anos antes, escreveu a respeito de Jesus como um profeta. A questão, meus irmãos, não era o texto, mas o texto da maneira que era interpretado. Os fariseus, ou judeus legalistas, eles estavam pensando só na observância da lei. Não pode trabalhar no sábado. E meus irmãos esqueceram o que é mais importante: a misericórdia, a compaixão, o amor pelo próximo. Quero concluir, meus irmãos, o estudo de hoje. Até que ponto vocês, irmãos, que estão em casa, têm ou não se submetido à autoridade de Cristo? E como pode melhorar esta posição de submissão? Talvez, meus irmãos, haja pecados que estejamos cometendo conscientemente. Sabemos que é pecado. E mesmo assim permanecemos no pecado. Isso, meus irmãos, é muito triste. E Jesus tem autoridade sobre nós. E nós não estamos respeitando essa autoridade. Agora, meus irmãos, nós desejamos que o modelo da cura do paralítico, lá no tanque de Betesda, assim, meus irmãos, como os testemunhos que nós ouvimos, que foram declarados, sirvam, meus irmãos, de uma orientação para cada um de nós, para nos mantermos submissos à autoridade de Jesus e às suas ordens. Irmãos, é importante nós reconhecermos que Jesus tem toda a autoridade sobre nós, sobre a nossa vida. E Ele, meus irmãos, o maior mandamento, a ordem principal de Jesus, que nós devíamos amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Amar uns aos outros assim como Ele nos amou. Ele também nos mandou, meus irmãos, ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, sempre que houver uma oportunidade de testemunhar de Jesus, do poder de Jesus, da misericórdia de Jesus, nós devemos fazê-lo, não perder a oportunidade. Que Deus assim nos abençoe. Eu quero orar com os irmãos ao encerrar o estudo de hoje. Querido Deus, eterno Pai, nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, e pelo texto, Senhor, que nós estudamos, da cura desse paralítico, Pai. Nós te louvamos, ó Deus, porque Tu tiveste compaixão daquele homem, Senhor, e não fizeste caso, ó Deus, da lei, porque era sábado. A Tua compaixão, Senhor, foi superior à lei. E por isso, ó Deus, Tu curaste aquele homem que há 38 anos estava ali. Muito obrigado, Senhor, por esse exemplo. E que nós muitas vezes somos legalistas, ó Deus, e não temos a compaixão devida. Trabalha, Senhor, em nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.